Aqui temos alguns exercícios de racionalização, porque alguns problemas de trigonometria vão cair numa racionalização. Então preste atenção. Em matemática, sempre que eu tiver uma raiz embaixo, no denominador, eu tenho que mexer essa fração. A resposta não pode ficar assim. Então você está resolvendo lá um problema e chegou numa resposta com raiz embaixo, você tem que manipular, você tem que mexer nisso aqui, de modo que essa raiz embaixo suma. Não pode ter raiz embaixo, raiz no denominador. Então eu faço assim, ó. A técnica é essa. Repete a fração dada e multiplica em cima e embaixo pelo denominador. O denominador é raiz de 3. Então eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Em cima, um está dentro da raiz e o outro, um está dentro da raiz e o outro está fora. Quando um está dentro e o outro está fora, encosta um no outro. Então aqui só encosta. 5, raiz de 3. Embaixo eu tenho raiz nos dois. Quando eu tenho raiz nos dois, o processo é esse, ó. Constrói uma casa e junta os dois na mesma casa. 3 vezes 3. Em cima repete. 3 vezes 3 dá 9. Então eu tenho raiz de 9. Em cima repete. Raiz de 9 é 3. Acabou aqui. Repare que aqui embaixo não tem mais raiz. Então essa é a resposta correta. Vamos fazer novamente agora. Vamos fazer a letra B. Repete. Observa o denominador, raiz de 5. Então, raiz de 5 em cima e embaixo aqui. Um está fora da raiz, um dentro da raiz. Encosta um no outro. E embaixo, os dois têm raízes. Constrói uma casa e casa esses dois. 5 vezes 5. Em cima repete. Embaixo, 5 vezes 5, 25. Raiz de 25. Em cima, repete. Raiz de 25 é 5. Agora, a raiz subiu de baixo. Mas repare uma coisa, ó. Aqui é vezes. E eu tenho 5 em cima, 5 embaixo. Um multiplicando, um dividindo. Posso cancelar um com o outro, ó. E a resposta fica somente raiz de 5. Vamos para o outro. Repete. Multiplica em cima e embaixo pelo denominador. O denominador é raiz de 2. Então, raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Em cima só encosta 1 que multiplica a raiz de 2. 1 multiplicando raiz de 2 é a própria raiz de 2. 1 multiplicando não altera. E embaixo, como ambos têm raízes, coloca uma raiz só e junta os dois valores lá dentro. O 2 com 2. Em cima repete. 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 4. Em cima repete. Raiz de 4 é 2. Essa é a resposta. Vamos para esse. Repito a fração dada. E agora eu vou racionalizar, que é multiplicar em cima e embaixo pelo denominador. Em cima, fora da raiz, dentro da raiz, encosta um no outro. Embaixo, ambos têm raízes, então raiz e junta. Em cima, repete. 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 4. 2, raiz de 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Tem 2 multiplicando, 2 dividindo, cancelo. A resposta fica sendo só raiz de 2. Esse é o resultado racionalizado. Temos aqui dois exercícios de trigonometria.
calcule x. Eu tenho um triângulo retângulo, um ângulo de 45, o lado x está aqui, e aqui mede 8 raiz de 2. Eu quero calcular o valor de x. Esse exercício, né, nós temos que resolvê-lo com a técnica de trigonometria. Então, vamos recapitular algumas coisas de trigonometria. Primeiramente, as definições. Seno, cosseno, tangente, fração, fração, fração. H embaixo do seno, H embaixo do cosseno. E depois, coca, coca. Co, K. Co, K. Já tenho a definição. Seno, cateto oposto, hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. E eu também preciso disso, ó. 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente. Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. No seno, 1, 2, 3. Cosseno, 3, 2, 1. Tangente, 3, 1, 3. Raiz em todos, menos no 1. No seno e no cosseno, todo mundo sobre 2. Na tangente, o primeiro sobre 3. Agora eu estou preparado para começar a fazer o problema. Então vamos lá. Primeiro, foca onde está o ângulo reto. O ângulo reto está aqui. Oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Ângulo reto, oposto a ele, hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado. Geralmente ele vai estar inclinado. Geralmente. Ângulo agudo, está ali o 45. Traça uma flecha pelo meio do ângulo. Essa flecha bate no x. X é o cateto oposto. Ângulo reto está aqui. Oposto ao reto, hipotenusa. Depois, vai no ângulo agudo, traça uma flecha. Onde essa flecha bater é o cateto oposto. Esse aqui só pode ser o cateto adjacente. Cateto adjacente está vazio. Não tem nem letra, nem número. Eu jogo fora isso aqui. Então, aqui, nessas três opções, eu elimino tudo que tiver cateto adjacente. Aqui tem, elimina a tangente. Aqui tem, elimina o cosseno. Vou trabalhar com seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 45, cateto oposto hipotenusa. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o x. Quem é a hipotenusa? É o 8 raiz de 2. E agora vai na tabela. Seno de 45. Seno é aqui, ó. Um desses três. 45 é no meio. Raiz de 2 sobre 2. Agora, pega esta proporção aqui e multiplica cruzado. 2 vezes x. 8 raiz de 2 vezes raiz de 2. Repetindo, 2 vezes x. 8 raiz de 2 vezes raiz de 2. Está aqui. Agora, mexe só aqui, ó. O resto todo que não foi envolvido, repete. Aqui, ó, como ambos têm raiz, eu boto uma raiz só e junto lá dentro todo mundo.
Repetindo, 2x igual 8 vezes 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes x igual 8 vezes raiz de 4 é 2. 2 vezes x igual 8 vezes 2, 16. Esse 2 que está multiplicando vai para lá dividindo. X é igual a 16 dividido por 2. X igual a 8. Essa é a resposta deste problema. X vale 8. Vamos para o próximo. Eu tenho aqui o ângulo reto. Oposto ao reto é a hipotenusa. Então aqui é a hipotenusa. Sempre começa procurando o ângulo reto. O ângulo reto está aqui, oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Traço uma flecha pelo meio do ângulo que acha o cateto oposto. Aqui é o cateto oposto. Este só pode ser cateto adjacente. Aqui está vazio, não tem letra nem número. Abandono o cateto oposto. Então, aqui tem cateto oposto? Tem, não é seno. Aqui tem cateto oposto? Tem, não é tangente. Eu vou usar cosseno. Cosseno de 30. Cosseno, cateto adjacente, hipotenusa. Cateto adjacente é o 6. Hipotenusa é o x. Agora a tabela. Cosseno de 30. Cosseno é aqui, ó. 30 é o primeiro. Raiz de 3 sobre 2. Atenção nesse exercício. Aqui vai cruzar. Eu vou pegar essa proporção e cruzar. X vezes raiz de 3. 2 vezes 6. X vezes raiz de 3, 2 vezes 6. X vezes raiz de 3 igual a 2 vezes 6, 12. Raiz de 3 está multiplicando. Passa para o outro lado dividindo. X é igual a 12 sobre raiz de 3. Raiz embaixo. Não pode ter raiz embaixo. Então, temos que racionalizar. Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. E nós teremos x igual. Junta aqui. Encosta um no outro. Aqui ambos têm raízes. Bota uma raiz, junta dentro. Em cima não mexe. Raiz de 9, 12. Raiz de 3. Raiz de 9 é 3. Agora, repare, ó, aqui eu posso dividir 12 por 3. Ó. 12 por 3 dá 4. Repete o raiz de 3. Essa é a resposta do problema. Temos aqui mais dois problemas de trigonometria. Calcule x, eu tenho aqui um triângulo retângulo, um lado medindo 1, um lado medindo x e um ângulo de 60. Aqui eu tenho outro triângulo retângulo, um lado medindo x, um lado medindo raiz de 3 e um ângulo de 45. Então vamos ver como é que a gente começa a trabalhar isso. Eu sei que eu estou dentro do assunto trigonometria nos triângulos retângulos. O que eu tenho que saber de antemão? As definições de seno, cosseno e tangente. E a tabela dos arcos notáveis, tá? Ou ângulos notáveis, os ângulos importantes, fundamentais. Isso o aluno tem que saber. Então, o aluno deve começar da seguinte maneira. Escreve seno, cosseno e tangente. Escreve traços de fração. Embaixo aqui do seno, coloca H de hipotenusa. Embaixo do cosseno, H de hipotenusa. Sobram 1, 2, 3, 4 espaços. Coca, coca. 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 Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. E também construa logo a tabela. Seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. No seno, 1, 2, 3. Cosseno, 3, 2, 1. Tangente, 3, 1, 3. Depois, raiz em todo mundo, menos no 1.
no seno e no cosseno, todos sobre 2, na tangente, o primeiro sobre 3. Construída a tabela e sabendo as definições, você pode atacar o problema. Começa no triângulo, observando onde está o ângulo reto. Oposto ao reto é a hipotenusa. Então, aqui é a hipotenusa. Próximo passo. Vai no ângulo agudo. Traça uma flecha pelo meio do ângulo agudo. Onde bater é cateto oposto. Então, esse 1 é cateto oposto. Cateto oposto é 1. Hipotenusa, cateto oposto, esse tem que ser cateto adjacente. O que sobra é o cateto adjacente CA. Agora, veja, ó, no cateto oposto tem o número 1. No cateto adjacente tem a letra X. E na hipotenusa não tem nada. Abandona a hipotenusa. Aqui tem hipotenusa? Tem. Abandona. Aqui tem hipotenusa? Tem. Abandona. Aqui tem hipotenusa? Não. Então eu vou usar tangente. Tangente de 60. Tangente de 60. Definição de tangente. Cateto oposto, cateto adjacente. Quem é o cateto oposto aqui? Cateto oposto é o 1. Quem é o cateto adjacente? É o X. Agora, procura na tabela qual é a tangente de 60. Tangente é aqui, ó. 60 é no último, raiz de 3. Embaixo ficou vazio, coloco o número 1. Agora, peguemos essa proporção e multiplica-se cruzado. X vezes raiz de 3. 1 vezes 1. Uma vezes 1 dá 1. Raiz de 3, que está multiplicando o x, passa do outro lado dividindo. Sabemos que não podemos deixar a raiz embaixo, então eu tenho que racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por esse denominador que é a raiz de 3. Então, ó, já posso ir direto aqui, ó. Vezes raiz de 3, raiz de 3. Uma vez raiz de 3, raiz de 3. Aqui ambos têm raízes, então eu boto uma raiz só e junto os dois dentro da raiz. Em cima repete, 3 vezes 3 é 9. X igual. Raiz de 3 em cima. Raiz de 9 é 3, ó. Essa é a resposta. Vamos para esse. Foca no ângulo reto. O ângulo reto está aqui, oposto a ele, hipotenusa. X é hipotenusa. Ângulo agudo. Traça uma flecha pelo meio do ângulo agudo. Aonde bater é cateto oposto. Hipotenusa, cateto oposto. Quem sobra é o cateto adjacente. Agora vamos olhar. A hipotenusa tem x. Cateto adjacente tem raiz de 3. Cateto oposto não tem nada. Nem letra, nem número, abandona o cateto oposto. Então aqui tem cateto oposto, não serve. Aqui tem cateto oposto, não serve, porque ele foi abandonado aqui, ó. Então eu tiro onde tem cateto oposto, tiro onde tem cateto oposto, sobra essa que não tem. Cosseno. Cosseno de 45. Cosseno, qual é a definição? Cateto adjacente hipotenusa. Cateto adjacente, raiz de 3. Hipotenusa, x. Cosseno de 45. Cosseno é nessa faixa. 45 é no meio, raiz de 2 sobre 2. Agora, multiplica-se cruzado. Pega essa proporção aqui e cruza. Raiz de 2 vezes x. Igual a 2 que multiplica a raiz de 3. Esse raiz de 2 vai passar para o outro lado dividindo. X é igual
a 2 raiz de 3 sobre raiz de 2. Posso deixar a raiz embaixo? Não. Tem que racionalizar. Multiplica em cima e embaixo pelo próprio denominador. Então, raiz de 2 em cima e embaixo. Agora, ó, eu vou trabalhar isso aqui. Ó. Repete o 2 que está lá fora. Ambos estão na raiz. Então, uma casa, junto os dois. O 3 e o 2 junto numa raiz só. Aqui é a mesma coisa. Ó. Raiz, 2 e 2 junto numa raiz só. 2, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 em cima do pé. Raiz de 4 é 2. 2 em cima, 2 embaixo, cancelo. E a resposta fica sendo x igual a raiz de 6. Essa é a resposta desse problema.